Salve, galerinha! Vamos para mais uma aula de matemática do sexto ano. Aqui que vos fala professor Otton, né? Vamos falar agora sobre máximo divisor comum, ou o MDC. Vamos tomar como exemplo os divisores de 8. Quem são os números que dividem o 8? Quais são os seus divisores? Nós já vimos na última aula. O 1 é um dos divisores, temos o 2, o 4 e o próprio 8. Vamos ver um outro número, os divisores de 12. Temos o 1, o 2, 3, 4, 6 e o 12 também. Então, todos esses números, 1, 2, 4 e 8 divisores de 8. E do 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores do 12. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quais são os números que são comuns? Quais são os divisores que são comuns ao 8 e ao 12? Ou seja, quais os números que são divisores tanto de 8 quanto do 12? O 1 é um exemplo, é divisor do 8 e do 12 ao mesmo tempo, simultaneamente. O 2 também é divisor do 8 e do 12. O 4 também. Então, esses números são comuns. O 1, o 2 e o 4 são divisores comuns entre o 8 e o 12. Uma outra pergunta. Qual é o maior deles? O maior desses divisores comuns é o 4. Então, vem o assunto que a gente vai falar agora. Máximo divisor comum. Qual é o máximo divisor? Qual é o maior número que é divisor entre um número e o outro ao mesmo tempo? Comum. Tanto divide um quanto o outro. Ok? Então, o MDC de 8 e 12 é 4. Vejamos mais um exemplo. Vamos ver agora os divisores de 40. Notem que eu mudei a notação matemática. Agora não estou perguntando quem são os divisores. Estou colocando um Dzinho maiúsculo e o 40, no caso, é o número que eu quero saber, os divisores. Então, quando vocês verem um D, né, e o número entre parênteses, ele está perguntando os divisores desse número, no caso, o 40. Então, vou abrir uma chave, né, que eu quero o conjunto dos números que são divisores de 40. Eu quero relacionar os números que são divisores de 40. A gente já viu na última aula, mas eu estou ampliando o campo do conhecimento. Então, o 1, a gente já sabe que o 1 é divisor de todos os números, de qualquer número, de todo número. O 2 também é divisor do 40. O 4, o 5, o 8, 10, 20 e o próprio 40. Fechei a chave. Um outro número, o 60, que é dos divisores de 60. Abri a chave, temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e o próprio 60. Fechei. Aí aquela pergunta, quais são os divisores comuns entre o 40 e o 60? Temos o 1, divide os dois, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Aí vem a pergunta, qual é o máximo divisor comum? Qual é o maior número desses divisores que divide tanto o 40 e o 60 ao mesmo tempo? Qual é o maior deles? O maior desses divisores comuns é o 20. Então, o MDC, vamos gravar essa sigla, MDC, máximo divisor comum entre o 40 e o 60 é o 20. Ok? Vamos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento. Vamos aprender um processo prático para a gente determinar o MDC entre dois números ou mais. No caso, o exemplo a gente vai tentar em 2. Vamos tomar o mesmo exemplo, mas agora a gente vai decompor em fatores primos, o assunto da nossa última aula. Vamos pegar esses dois números que nós fizemos, que vimos os divisores do 8 e do 12. Agora vamos decompor em fatores primos. Lembra? Eu pego o 8, traço uma barra vertical e me faço a pergunta, qual é o menor número primo que a gente conhece? O menor número primo é o 2. Aí vem a pergunta, o 8 pode ser dividido por 2? O 2 divide o 8? Sim. Então, o 8 é par, a gente já sabe aquele assunto da divisibilidade, lembram? Então, o 8 pode ser divisível por 2. 8 dividido por 2, 4.
Me faça a pergunta, o 4 ainda pode ser dividido por 2? O 2 ainda divide 4? Sim. Repete o 2. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para ser divisível por 2? O 2? Sim. Repete o 2. 2 dividido por 2, 1. Ok? Naquela nossa decomposição em fatores primos, nós temos o 2 e o 2. A gente colocaria o 2 sozinho e, no caso aqui, quantas vezes o 2 se repete? 3. Aí seria 2 ao cubo. Mas paramos aqui. Vamos agora decompor o 12. O traço vertical, qual é o menor número primo que a gente conhece? 2. 12 é divisível por 2? 12 é par, logo é divisível por 2. 2. 12 dividido por 2, 4. 6, perdão. 6. 6 ainda dá para ser dividido por 2? Sim. Repete o 2. 6 dividido por 2, 3. 3 ainda dá para ser dividido por 2? Não dá mais. Qual é o próximo primo que a gente conhece depois do 2? O 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. Escreve o 3. 3 dividido por 3, 1. Aí na decomposição de fatores primos, a gente listaria o 2, 2 vezes 3. Aí a gente colocaria o 2 se repete duas vezes, 2 ao quadrado vezes 3, dá 12. Então a gente decompôs os dois números, o 8 e o 12, em fatores primos. Lembram? Esse 2, 2, 2 são números que são fatores, são parte de uma multiplicação que dá 2, que dá 8. A mesma coisa aqui no 12. Esse 2 vezes esse 3 dá 12. Então eu decompus em fatores primos. Cada númerozinho aqui é um número primo, que é um fator de uma multiplicação. Agora, vamos observar o seguinte. Cada linha dessa aqui, ó, o primeiro 2 e esse 2 aqui. Nessa primeira linha, tanto esse 2 aqui da decomposição do 8, quanto esse 2 da decomposição do 12, eles dividiram o 8 e o 12 ao mesmo tempo? Acho que sim. Ó. O 8 foi dividido por 2, deu 4 aqui embaixo. A mesma coisa aqui no 12. O 12 foi dividido por 2, deu 6 aqui embaixo. Então eu vou circular esse 2. Ok? Na próxima linha, na linha de baixo, esse 2 aqui dividiu o 4? Eu acho que sim. E na mesma linha aqui, o 6 foi dividido por 2? Dividiu, está aqui embaixo. Então eu circulo também esse 2. Na próxima linha, esse 2 dividiu o 1. Mas aqui ó, não teve mais 2 dividindo o 3, né? No caso aqui nos divisores do 12. Então não tem mais divisor comum aqui. Então observem que aqui ó, o 2 dividiu aqui ao mesmo tempo e aqui também ao mesmo tempo. Então 2 vezes 2, 4. É o exemplo que a gente viu anteriormente. Agora a gente está vendo a forma prática de como é que a gente descobre o MDC. No primeiro exemplo, a gente decompôs, viu todos os divisores, não decompôs em fatores primos. A gente achou os divisores e achou os divisores comuns e viu qual é o maior. Dá um trabalhinho se o número for grande. Aqui é um exemplo pequeno. A gente vai ver que um número maior, desse processo fica mais fácil. Aí a gente achou o mesmo número, é o 4. O 4 é o MDC entre 8 e 12. Vamos ver agora o mesmo exemplo, só que num processo mais prático ainda. Vocês estão vendo que o conhecimento vai se ampliando, vai facilitando o nosso trabalho. Vamos decompor também em fatores primos, só que ao invés de ver a decomposição de um e do outro separadamente, vamos ver dos dois simultaneamente, ao mesmo tempo. A gente vai decompor em fatores primos os números 8 e 12. Vou listar o 12 e o 8. Tanto faz aqui eu colocar um na frente, ou eu poderia colocar o 8 primeiro, depois o 12, não importa. Vai ser uma divisão simultânea. Tracei a barra vertical, da mesma forma que a gente aprendeu na última aula. E agora me faça aquela pergunta. Qual é o menor número primo que a gente conhece? 2. Então, o 2 divide o 12? Divide. Deu 6. O 8 agora é divisível por 2? Sim, deu 4. Me faça a pergunta. Dá ainda para o 2 dividir algum desses dois números, tanto o 6 ou o 4? Sim, o 2 ainda dá para dividir os dois por acaso. O 6 dividido por 2 dá 3. E o 4 sendo dividido por 2
dá 2. Agora preste atenção, me faça a pergunta de novo. O 2 dá para dividir alguns desses dois ao mesmo tempo? Ou 3 ou 2? Não, só dá 1. Então, ainda dá. Então, eu repito o 2. O 3 não dá para ser dividido por 2, por 3. Perdão, o 3 não dá para ser dividido por 2. Ok, repete ele, como se eu fosse fazer aquele sozinho. Repito ele. Agora, esse 2 dá para ser dividido por 2? Sim, 2 dividido por 2 dá 1. Então, ainda tem esse 3 aqui. Qual é o próximo primo que a gente conhece depois do 2? O 3. Vou colocar o 3 aqui. Esse 3 dá para ser dividido por 3? Sim, vai dar 1. E o 1 repete, acabei aqui. Agora observe, vamos olhar linha por linha, qual desses primos aqui dividiu os dois números, as duas colunas, ao mesmo tempo. Observe que teve números que dividiu os dois ao mesmo tempo e teve número que dividiu só uma coluna e não a outra. Vamos ver esse primeiro aqui. Dividiu 12 e 8 ao mesmo tempo? Sim, então eu circulo ele. Esse 2 aqui da segunda linha dividiu o 6 e o 4 ao mesmo tempo? Sim, ó, aqui deu 6 dividido por 2 deu 3, 4 dividido por 2 deu 2. Então ele dividiu. Agora observa, nessa terceira linha, esse outro número 2 aqui, dividiu esses dois ao mesmo tempo? Não, não dividiu o 3, mas dividiu o 2. Então, só ele, não circula. Para eu circular, tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Agora vamos para a próxima e última linha, o 3. Dividiu os dois ao mesmo tempo? Dividiu o 3 e o 1? Não, só dividiu o 3, que deu 1, o 1 se repetiu. Então, eu tenho dois números primos que foram circulados, que dividem os dois ao mesmo tempo. O que eu faço agora? Multiplico esses dois números. 2 vezes 2, 4. Não é a mesma resposta que a gente achou lá naquele primeiro exemplo? E é a mesma resposta que achamos no outro exemplo, dividindo, decompondo em fatores primos sozinho o 8 e o 12. Agora eu fiz com os dois juntos a decomposição de fatores primos e a gente achou o mesmo resultado. Ok? Então esse é o processo mais prático, né? Existe um outro processo também de chaves, que é o processo de decomposição no algoritmo de Euclides. Eu não vou dar isso agora, mas esse julgo ser o mais prático. Mas a gente vai ver o outro algoritmo também. Mas esse é o mais interessante para a gente no momento. Ok? Então, o MDC entre 8 e 12, 4. Ok? Vamos continuar agora com outro exemplo. Agora os números vão crescer e a gente vai ver que esse processo prático nos facilita, ao invés da gente ver todos os divisores, número por número, para ser aquele processo maior. Vamos facilitar o nosso trabalho. Vamos agora decompor em fatores primos, vamos achar o MDC entre 120 e 215. Notem agora que aquele conhecimento que a gente adquiriu nas aulas anteriores de divisibilidade vai ajudar bastante agora. A gente precisa identificar quais são os divisores de um número um pouquinho maior. Vamos lá então, vamos listar o 120 e o 252. Mais uma vez, tanto faz eu colocar um ou outro na frente, não importa, a gente vai fazer divisão simultânea. Tracei a barra vertical, aí eu me faço a primeira pergunta, qual é o menor número primo que a gente conhece? O 2. O 2 divide o 120? Divide. E divide o 252 também? Também. Por acaso os dois números são pares, e todo número par é divisível por 2. Coloquei o 2 lá. 120 dividido por 2 deu 60. 252 dividido por 2, se a gente não souber, faz no caderninho no cantinho, não tem problema, não pode errar. O que a gente precisa saber agora é se 252 é divisível por 2. Com certeza é porque a gente já viu no critério de divisibilidade. A gente dividiu e achou 120. Aí eu me faço a pergunta, o 2 ainda dá para dividir algum dos outros dois que vieram? O 60 ou o 126? Sim, os dois ainda são divisíveis por 2. Os dois são pares. Então, repete o número 2. 60 dividido por 2 dá 30. 126 dividido por 2 dá 63. Agora me faça a pergunta. Ainda dá para dividir algum desses dois números que sobraram por 2? Ainda dá. O 30 ainda é divisível por 2. O 63 não. Que o 63 observa que termina em 3. Para ser divisível por 2, tem que terminar em 0
2, 4, 6 ou 8. Ou seja, tem que ser número par. 63 não é par, é ímpar. Mas eu repito 2, vou lá e divido 30. 30 dividido por 2, 15. 63 não dá por 2, então eu repito o 63. Repete ele. Agora, observe, me faça a pergunta. O 2 ainda dá para dividir algum desses que sobraram? O 15 ou o 63? 63 a gente já viu que não. E o 15 dá? Não. Parei aqui, com o 2. Qual é o próximo primo que a gente conhece depois do 2? O 3. O 3 dá para dividir o 15 e ou o 63? Dá. 15 dividido, aí eu repete o 3, 15 dividido por 3, 15 dividido por 3, 5. Beleza? Agora o 63 dividido por 3, 21. Parou? Me faça a pergunta agora. O 3 ainda dá para dividir os que sobraram? Ou o 15 ou o 21? Perdão, o 15 não, o 5. O 5 não dá, então repete o 5. E o 21 dá? Dá. Então, se ainda dá para dividir pelo menos um desses dois, continuo. Repete o 3. O 5 não dá, repete o 5. 21 dividido por 3 dá 7. Então, terminei com 7. Aí eu passo a pergunta. 3 dá para dividir algum deles ainda que sobraram? Ou 5 ou 7? Não dá mais por 3. Depois do 3, qual é o próximo primo que a gente já conhece? Já conseguimos gravar lá naquele quadro da última aula que nós vimos, o crivo de Eratóstenes. A gente listou, cortou os números, o que sobrou era primo. Sabemos que os primeiros primos que a gente conhece, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, o próximo primo depois do 3 é o 5. Então, 5 está aqui. 5 dá para ser divisível por 5. 5 por 5 dá 1. 7 dá para dividir por 5? Não. Repete o 7. Acabou, não tem mais nenhum que possa ser divisível por 5. Qual é o próximo primo depois do 5? 7. Lista aqui o 7. Por 1 não dá, repete o 1. 7 dividido por 7 dá 1. Acabou. Restou resto 1? Parei por aqui. Agora vamos analisar linha por linha e vamos ver qual desses primos que a gente listou. Lembra da última aula de fatoração em números primos? Fatoração não. Decomposição em fatores primos. Todos esses númerozinhos aqui são números primos, são números divisíveis por ele mesmo e pela unidade. Lembram da última aula? Agora vamos ver cada um deles, quais deles dividiu qualquer um as duas colunas ao mesmo tempo. Esse primeiro 2 aqui dividiu o 120 e o 252? Sim, então eu circulo ele. Essa segunda linha dividiu o 60 e o 126 ao mesmo tempo? Dividiu. Essa terceira linha, esse 2 dividiu o 30 e o 60 ao mesmo tempo? Só dividiu o 30, que deu 15. Mas o 63 se repetiu, não se dividiu. Então, não vou circular esse último 2. Na quarta linha aqui, esse 3 dividiu o 15 e o 63 ao mesmo tempo? Sim. Dividiu 15, deu 5. Dividiu o 63, deu 21. Então, eu circulo esse 3 também. Agora, esse 3 dividiu o 15 e o 21 ao mesmo tempo? Não. Esse 3 aqui dividiu ao mesmo tempo? Não. O 5 dividiu os dois ao mesmo tempo? Não. O 7? Não. Então, parei nesses 3 números aqui. Esse 2 e esse 2 e esse 3 foram os primos que dividiu as duas colunas ao mesmo tempo. Então, agora, eu vou multiplicar esse 2 vezes esse 2 vezes esse 3. 2 vezes 2 vezes 3 deu 12. E esse 12, o que ele é? É o máximo divisor comum. Ele é o MDC entre 120 e 252. O MDC é o 12. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Notem que uma decomposição do anterior, a gente achou 2 números, multiplicou. Esse aqui achamos 3 números primos. Vamos ver mais um exemplo. Entre 35 e o 21. Vamos achar o máximo divisor comum. Vamos achar o MDC entre 35 e 21. Listei o 35 e o 21. Mais uma vez, tanto faz eu colocar um na frente ou não. Boto o 21 na frente ou 35, não importa. Listei os dois. Traço vertical. Qual é o menor número primo que a gente conhece? 2.
O 2 divide o 35? Não. O 2 divide o 21? Não. Então, esquece o 2, joga fora. Qual é o próximo número primo que a gente conhece depois do 2? Que o 2 não serviu para a gente. O 3. O 3 divide o 35? Não. Como é que eu sei? Se eu somar, lembra o critério de divisibilidade? Eu tenho que somar os dois algarismos, nesse caso aqui são dois algarismos. O 3 e o 5, 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3, logo o 35 não é divisível por 3. E o 21 é divisível por 3? Sim, nós já vimos num exemplo anterior. Então eu posso listar o 3, mas não é divisível por 35. O 35 não é divisível por 3. Repete o 35. E o 21 dividido por 3 dá 7. Nós já vimos no exemplo anterior. Não temos mais nenhum para ser divisível por 3. Próximo número primo depois do 3, 5. 35 é divisível por 5? Sim. No critério de divisibilidade, divisível por 5 tem que terminar em 5 ou em 0. 35 é. Então é divisível. E o 7 não é, mas tudo bem. Listo 5. 35 dividido por 5 dá 7. E 7 dividido por 5 não dá, repete. O número 7 a gente já viu que não dá para ser divisível por 5. Qual é o próximo primo depois do 5? 7. 7 divisível por 7 dá 1. E o 7 divisível por 7 também dá 1. Agora, vamos analisar linha por linha. Esse 3 aqui dividiu os dois ao mesmo tempo, o 35 e o 21? Só dividiu o 21, não dividiu o 35. Esse 5 dividiu os dois ao mesmo tempo? Não. Só dividiu o 35, mas não dividiu o 7. Agora, esse 7 dividiu o 7 ao mesmo tempo? As duas colunas? Dividiu o 7 e dividiu o 7 da outra coluna. Então, só esse 7 aqui foi possível dividir os dois ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, o que nos resta concluir? Não vou multiplicar o 7 por nada, mas o 7 é o único divisor comum que a gente achou. Então, o MDC entre 35 e 21 é o 7. Parou aí. Observaram a diferença? No primeiro, aquele primeiro que a gente usou até no início da aula, tiveram dois que a gente achou, 2 vezes 2 deu 4. No outro, a gente achou 2 vezes 2 vezes 3. E nesse aqui achou só o 7. Não tem problema. Vamos ver uma outra curiosidade, um outro exemplo. Também, vamos decompor agora, decomposição em fatores primos. Vamos achar o MDC entre 15 e 28. Listei o 15 e 28, traça vertical. Qual é a pergunta? Qual é o primeiro primo que a gente conhece? Dá para dividir o 15? Mas dá o 28, 28 é par. Listei lá o 2. Não divide o 15, mas repete o 15. Dividiu o 28, deu 14. Ainda dá por 2? Algum deles dois? Só o 14. Repete o 2, 15 repetiu. 14 dividido por 2 dá 7. Dá por 2 ainda? Não dá. Próximo número primo que a gente conhece, 3. Repete o 3, 15 dividido por 3, a gente já viu que dá 5. 7 não dá para dividir por 3, repete o 3. Depois do 3, qual é o próximo primo? 5. 5 dá para dividir por 5, deu 1. 7 não dá por 5, repete o 7. Qual é o próximo primo depois do 5? 7. 7, listei ali. Repete o 1, não dá para ser dividido, e 7 dividido por 7 deu 1. Restou 0? Parei. Agora vamos analisar o seguinte. Esse primeiro 2 aqui dividiu um número das duas colunas ao mesmo tempo? Só dividiu 28, mas não dividiu o 15. Então não vou listar ele. O 15 foi dividido por 2? Também não, só o 14 foi dividido por 2. O 3 dividiu alguém das duas colunas? Só o 15, mas o outro não. O 5 dividiu os dois ao mesmo tempo? Não. E o 7 também não. Nenhum desses primos dividiu as duas colunas ao mesmo tempo. Todos esses primos que a gente... Observem bem. Todos esses primos que a gente achou só dividiu uma coluna. Não foi dividida a outra coluna ao mesmo tempo. Uns dividiu só uma, outros dividiu só a outra. Nenhum dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, a gente pode concluir que já vimos na primeira aula de divisões de números primos, não há fator primo comum, o MDC é 1. Por quê? O 1 é divisor de todo número natural. Ou então,
o MDC entre 15 e o 28 é 1. A gente decompôs aqui e não achou nenhum primo comum, a não ser o 1, que a gente sabe que é divisor de qualquer número, de todo número. Ok? Observem bem isso. Se eu decompus ou 2 ou 3 números, posso fazer com 2, com 3, com 4, posso fazer com vários números. É claro, evidentemente, quanto menos, melhor. Mas a 2, 3, listei, não achei nenhum número desses primos, que divide as duas colunas ao mesmo tempo, só nos resta o 1, que a gente sabe com certeza que é divisor de qualquer número. O 1 é divisor de qualquer número natural. Ok? Então, um abraço, até a próxima. Façam os exercícios do livro que a gente vai passar, ok? A gente se encontra em breve nas aulas presenciais. Está terminando, está chegando o nosso encontro novamente. Um abraço.